Então vamos lá, pessoal, voltando então para a segunda parte. Vamos falar aí do Dividend Yield, né, que foi o único indicador que ficou faltando dessa primeira etapa, onde nós já falamos do PVPA, do PL e do Payout. Então, entendendo aí o Dividend Yield. O Dividend Yield, né, ele pega ali os dividendos e divide pelo preço pago pelo investidor, então é D dividido por P, em que D é dividendos por ação e P é o preço de mercado. É aquele mesmo P utilizado lá no PVPA e é o mesmo P utilizado, por exemplo, no PL. Né? E o D do Dividend Yield, aí, os dividendos por ação, é o mesmo D lá do payout. O que a gente viu no payout? O payout a gente viu que as empresas SA de capital aberto, elas são obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do lucro líquido sob a forma de dividendos, né? Então elas são obrigadas a distribuir. Já até dei exemplos para vocês que a maior parte das empresas distribui o mínimo, porém nós temos um nicho ali de empresas que distribui mais do que o mínimo necessário por lei. E aí o payout ele mostra para a gente o que? Simplesmente o que foi distribuído. Mas quanto essa distribuição significa do bolso do acionista? Quem mostra isso para a gente? Quem mostra isso para a gente é o Dividend Yield. Ele já mostra para a gente quanto que esses dividendos recebidos significam no bolso do investidor, ok? Então é um indicador que vai mostrar isso para os investidores, para aqueles analistas de mercado que querem entender qual é a potência daqueles dividendos recebidos em relação ao investimento que foi feito pelos investidores. Para isso o cálculo é muito simples. Eu pego lá o dividendo recebido, o dividendo quem me divulga ele é a própria empresa, né? A própria empresa SA de capital aberto, ela divulga qual o percentual do lucro que ela vai distribuir para o seu acionista e, no caso, o preço por ação, você já sabe muito bem, é só você dar um Google no nome da empresa, né, digitar ações na sequência, que você vai ver lá o preço do último negócio realizado, né? E aí o cálculo ele vai me dar algo em percentual. Então, por exemplo, uma empresa que teve um payout, colocando aí no chat de vocês, uma empresa que teve um payout de 25 e teve um yield de 6%, 7%. O que significa? Significa que ela distribuiu 25% do lucro para os investidores e esse recurso recebido pelos investidores significou para eles 7% em relação ao preço que eles pagaram no papel. Então eles tiveram 7% de dinheiro de volta naquele momento, ok? Por outro lado, vamos pegar uma empresa que tem um payout de 40%. Então, para você ver, essa empresa, por outro lado, ao invés da primeira que distribuiu só o mínimo, 25% do lucro, essa empresa ela distribuiu 40% do lucro, distribuiu 15% a mais do que o mínimo. Mas aí você dá uma olhada no yield dela, você vê que o yield dela, na verdade, dá 5%. Putz, ela distribuiu 40% do lucro, mas, na verdade, isso só significou 5% do preço do acionista ali de volta. Por que isso acontece? Porque muitas vezes uma empresa que tem um payout maior entregou menos para o investidor e uma empresa que tem um payout menor entregou mais para o investidor. Por uma razão muito simples, o lucro da empresa. Essa empresa que às vezes distribuiu 25% do lucro, lucrou para caramba, ao passo que a outra que distribuiu um maior percentual do lucro, mas o lucro foi horroroso. Então, o payout e o yield, eles devem, para não gerar nenhum tipo de confusão nos investidores, eles devem ser olhados sempre em dupla, sempre em conjunto, porque aí um atesta o outro. Né? Uma mesma empresa, se aumenta o payout dela, o ideal é você olhar o yield para saber se sim, se agora com o payout dela, ela está ali distribuindo realmente mais, ou mesmo aumentando o payout dela, agora ela ainda está distribuindo menos, porque o lucro dela foi bem menor. Isso já aconteceu uma vez, a própria Petrobras uma vez fez uma mega divulgação em cima disso, né? O payout da Petro estava 25, foi para 35, ela falou, estamos aumentando o nosso payout em 10%. Se você só lia aquilo ali, você imaginava o quê? A Petro está distribuindo mais do lucro, vai chegar mais para o acionista. Foi isso na prática? Não, porque o lucro dela foi bem menor de um ano para o outro. Então, mesmo ela distribuindo mais, ela entregou para o acionista muito menos. Então, é muito relevante que vocês olhem não somente o payout, mas olhem ao mesmo tempo o dividend yield, pois é ele que vai mostrar para vocês exatamente,
né, quanto que a empresa está distribuindo e quanto que essa distribuição significa no bolso do investidor. Beleza, pessoal? Entenderam a explicação do dividend yield? Tranquilo enquanto? Pergunto tranquilo porque é óbvio, né? A gente está explicando e a teoria nunca é tão perfeita quanto a prática. Nós vamos colocar a mão na massa de modo que aí sim domino o significado do yield. Então, payout mostra o quanto que a empresa distribuiu, o yield mostra o quanto que essa distribuição significa no bolso do acionista. Tranquilo por enquanto? Sim, não, talvez. Beleza, sim, né? Show de bola. Ok, vamos colocar então um pouquinho de prática nesse negócio. Antes de falar do KPM, vamos colocar um pouco de prática aqui nesse negócio. Vamos analisar aqui dois casos e aí a gente, na sequência, faz mais uns outros aí para vocês colocarem a mão na massa. Então vamos lá, ó. Primeiro exercício. Compare as empresas abaixo, tomando decisão sobre em qual delas você investiria seus recursos e justifique. Vou dar para vocês aí, ó, 6 minutinhos para vocês olharem os números e verificarem se vem alguma coisa em mente. 5 minutinhos agora, 9 em ponto, eu estabeleço uma correção com vocês, ok? Lembrando que agora a gente está trabalhando com um tipo de questão que é aberta, né? Então não vai ter uma resposta só padrão. Já adianto que pode ter gente que escolha Multiplan, pode ter gente que escolha BR Malls, e ainda assim, dependendo da resposta, ambos podem estar certos. O que você vai ter que usar é uma justificativa muito coerente à sua escolha. Porque quem escolher uma vai escolher por um motivo, quem escolher outra vai escolher por outro motivo. Ok? 5 minutos para vocês, mãos à obra. Tentem, agora tentem, escrevam aí num Word, num bloco de notas, num papel, com uma caneta ou lá, tentem já estabelecer a resposta que você para ver se
pessoal? Estão me ouvindo? Show de bola. Vamos corrigir então essa primeira questão. Vamos lá? Então, ó, primeiro só me falem aí. Lembrando, você poderia acertar falando uma ou falando a outra. Qual empresa vocês escolheram? Multiplan ou BR Malls? Fala aí para mim. Coloque aí no chat a empresa que vocês escolheram. Ou não escolheu porque não teve a menor ideia como é que faz isso. Tranquilo, vou falar. Alguém colocou alguma aí? Ou não deu nem para tentar ainda? O conhecimento está bem raso ainda nesse sentido. Tem alguém aí, turma? Não, hein? Né? Vou primeiro analisar os dados das duas. Um minutinho aqui que eu imagino que minha voz pode estar falhando para vocês. Está com o ícone aqui de má qualidade de rede. Vou esperar o ícone sair aqui que aí eu continuo com vocês. Fica aparecendo esse triângulo vermelho aqui do lado da gravação. Não, não preocupa não. Vocês vão entender como é que explica agora. Vamos lá então, ó. Vamos primeiro analisar as duas, analisar os indicadores para isso ir reforçando em vocês. E aí, na sequência, eu falo como é que seriam, tanto para quem votou em Multiplan, quanto para quem votou em BR Malls, ok? Então, PVPA. Lembrando o que é o PVPA. O PVPA ele compara, né, o preço de mercado das ações com o seu valor real. Então, o PVPA ele é muito bem investidores ou se não, dessa empresa do mercado abaixo que o que minha voz está falhando, né? Está aparecendo o ícone aqui. Pessoal, está dando um rateio aqui de internet. Vamos fazer o seguinte: número 2. Vamos para essa número 2 aqui. Eu vou dar para vocês também mais 6/5 minutinhos aí, ó. Até 9h10. Quem sabe assim a rede estabiliza. Tentem aí, ó. Peguem os dados da Friboi de 2012, 13, 14. Mãos à obra aí. 21h10. Eu explico as duas.
Vamos lá, pessoal. Acho que agora deu uma estabilizada aqui na rede. Confirmem se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem me ouvindo bem, já vou fazer a correção das duas aí. Show de bola. Que bom, que bom, que bom. Beleza, galera. Vamos lá, então. Opa, o Elias até tentou ali botar a resposta ali. No caso, a Friboi, né? Isso, da Friboi. Vamos falar sobre ela já já. Vamos pegar aqui a número 1, então, ó. Comparando as empresas abaixo, tomando a decisão sobre em qual delas você investiria seus recursos e justifique. Então, Multiplan e BR Malls. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar primeiro o PVPA. O PVPA, lembrando, ele mostra o quê? Ele mostra como que a empresa está sendo vista pelo mercado em relação ao seu valor patrimonial, né? Então, uma empresa que tem um PVPA normalmente acima de 1, é uma empresa que está no mercado valendo mais do que o seu valor patrimonial. Por outro lado, uma empresa que tem um PVPA abaixo de 1 está no mercado valendo menos do que o seu patrimônio, né, tangível, ali, o seu patrimônio líquido. Então, as duas estão com o PVPA acima de 1, mas vale salientar que o PVPA da Multiplan está bem acima do que o da BR Malls, né? A Multiplan está 78% acima no mercado do que ela vale patrimonialmente, ao passo que a BR Malls está só 1% acima no mercado do que ela vale patrimonialmente. Mostrando o quê? Bom, mostrando, num primeiro momento aí, que a Multiplan está sendo mais bem vista, né, pelos investidores. Ela está ali na Bolsa valendo mais do que o seu valor patrimonial. Vamos olhar os demais indicadores. Mesmo valendo mais, a Multiplan está com PL menor, né? Então, mesmo que seu preço esteja mais acima ali, ainda assim a Multiplan ela está com um PL de 6. Então, ela devolve, teoricamente, o capital investido, desconsiderando a inflação, lembrando, né, que o PL, nesse caso, não é o melhor indicador para capturar isso, seria o payback descontado, mas o PL, aí, considerando esses 4 indicadores, ele mostra que tudo mais permanecendo constante, o retorno da Multiplan seria em 6 anos, ao passo que o retorno da BR Mall seria em 7 anos. Ambas distribuem o mesmo percentual, né, o mínimo exigido por lei, quanto à distribuição de seu lucro, porém, no bolso do acionista, o investidor da BR Malls está recebendo mais de yield. Esse dividendo ele significa mais para o investidor da BR Malls do que o investidor da Multiplan. Moral da história. Quem escolheu o Multiplan, escolheu por quê? Escolheu porque ela está sendo mais bem vista pelo mercado, está com PVPA mais elevado e devolve o valor investido com menor tempo de retorno do capital investido. Se, por outro lado, teve alguém que se posicionou a favor de BR Malls, se posicionou porque ela entrega um dividendo melhor do que a Multiplan, e mesmo ela tendo dados muito próximos da Multiplan, ela está com um preço muito mais subjulgado do que a Multiplan, né? Afinal de contas, a Multiplan está com PVPA de 1,78, ela está com PVPA só de 1,01. Ou seja, aparenta ser uma oportunidade, ela aparenta estar barata com PVPA de 1,01, sendo que um par dela do setor, que não está muito distante do preço e dos determinados de outros valores ali que ela está com um preço tão acima dela, então vê mais potencial ali na BR Malls. Ou seja, quem votar em BR Malls teria que usar os argumentos como potencial de lucro e dividend yield. Quem, por outro lado, votou na Multiplan, teria que usar os argumentos de a empresa estar sendo melhor vista no mercado aliado a um menor tempo de retorno do capital investido. Entenderam? Se não entenderam ou se quiserem que eu explique de novo, por favor, fique à vontade. Mas basicamente é isso. Quem votou em Multiplan, votou em imagem, votou em algo, né, que conhece, votou em algo ali que o mercado está julgando melhor e em um menor tempo de retorno do capital investido. Por outro lado, quem votou em BR Malls julgou este preço mais baixo como uma oportunidade, amparado principalmente em que essa empresa remunera melhor os seus acionistas. Preocupa não, Cláudio, que depois nós vamos fazer uns outros no Word ali, e aí eu já coloco uma resposta padrão neles. Mas é bom vocês não se adaptarem a uma resposta só, a minha, no caso, porque diferentemente de cálculo, né, aqui já envolve ali a articulação, então é bacana vocês também terem uma flexibilidade maior aí, por isso que ambas as respostas mesmo estariam certas, dependendo do argumento que foi utilizado. Mas vamos fazer 2 no Word aqui já, que eu vou colocar a resposta para vocês terem esse padrão ali,
terem pelo menos uma. Eu vou colocar sempre uma resposta bem curta para vocês saberem que tanto quem pode escrever pouco vai acertar, como quem pode escrever muito também pode acertar. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de escrever menos, então eu vou mostrar que escrevendo pouco é possível fechar uma questão, né, se você já vai direto ao ponto. Beleza? Então, essa seria a primeira. Vamos para a número 2 ali. Ó. A número 2 é uma empresa só, JBS Friboi. Hoje ela está bem melhor do que nessa época aí, gente. Essa época aí era uma época bem polêmica dessa empresa, principalmente ali, né, com muito uso de recursos do BNDES. Então, essa empresa ela passou por uns momentos ali bem tensos. Mas bom, vocês não têm que saber disso. Vamos lá a questão. Né? A questão é a seguinte. Analise a empresa abaixo, ao longo dos anos expostos, e seja claro quanto à sua melhora ou piora, contabilmente falando, mas também em relação ao mercado. Então, o primeiro passo aqui, né, gente, assim como tudo lá na contabilidade, a galera da contabilidade deve ter isso um pouco mais tranquilo, que é o quê? Você olha primeiro horizontalmente, depois você olha no vertical. Então, vamos olhar primeiro horizontalmente, ó. O PVPA da Friboi, o que aconteceu? Estava 0,85, ou seja, abaixo de 1, foi para 0,96 em 2013, depois recuou para 0,95 em 2014, ou seja, estava piorzinho, deu uma subida, depois deu uma acomodada. O PL, por outro lado, ele foi aumentando ao longo do tempo. Talvez pelo preço que foi melhorando, vai saber. E o yield, né, que esteve ali em 3% em 2012, ele só foi deteriorando ao longo do tempo. Então, ó, o Elias ali, ele colocou uma resposta que é bacana, vamos começar em cima dela. Ó, o PVPA da empresa melhorou e depois deu uma piorada, né? Então melhorou e depois estabilizou. O que isso significa? Significa que a empresa começou a ser melhor julgada pelo mercado, né? O mercado começou a perceber algum valor ali nessa empresa, então o preço das suas ações, que antes estava 15% inferior ao seu valor patrimonial, agora está só 5%. Né? Por que eu digo 15%? 0,85, né, do 100%, 85% ali, então estava 15% a menos do que o valor patrimonial, agora esse preço está só 5% a menos do seu valor patrimonial. Então a empresa deu uma aproximada no seu PVPA, o que é bom, é isso aí, o Elias colocou certinho ali, isso é bom, isso é legal, houve uma aproximação. Porém, vamos para os outros indicadores, e eles são preocupantes, que são indicadores de retorno, né? Então, ó, tempo de retorno do capital investido, o que aconteceu? Ele piorou. Pode ser tanto porque o lucro ficou estável e o preço aumentou, ou porque realmente a empresa piorou, ele deteriorou o seu lucro, né? Então a empresa teve uma piora no seu indicador de tempo de retorno do capital investido e também teve uma piora na remuneração para os seus acionistas. Então aqui não teve o payout no caso, mas a empresa ela apresentou uma piora aí na remuneração dos seus acionistas e uma piora também no tempo de retorno do capital investido. Ou seja, por mais que ela começou a ser melhor vista pelo mercado, os seus índices de retorno eles deram uma piorada. É isso aí, Elias, certinho. A empresa vai pagar menos dividendos. Sua resposta estaria perfeita. Ok? Tanto a nível ali de PVPA, PL e yield. O ROI, por mais que há uma determinada dedução, né, como você não tem ali, né, determinados valores sobre o patrimônio líquido, né, e o ROI é o Return on Equity, como você não tem os valores do patrimônio líquido, é melhor nesses casos deixá-lo blasé, você não precisa falar desses indicadores que não vão estar ali explicitados, porque muitas vezes ele pode estar tendo uma variação ali distoante do que ele possa parecer. Né? Então, tanto o ROI, Return on Investment, ou ROA, Return on Asset, né, ou ROI, Return on Equity, né, nesses casos nós vamos vê-los depois, e aí depois sim juntar tudo, né, mas num exercício como esse, o ideal é focar simplesmente ali nesses indicadores ali, de modo que, como não dá para fazer algumas deduções, né, sobre o patrimônio líquido, afinal de contas esse PVPA pode ter melhorado tanto porque o PL diminuiu, ou tanto porque o preço subiu, vai depender, né, do que foi a melhora ali. Não quer dizer que o patrimônio líquido diminuiu consistentemente, né, ou aumentou, beleza? Mas ali, tirando isso ali, irretocável, resposta está certíssima. Antes de irmos para o KPM, vamos reforçar mais agora com o meu apoio na escrita, beleza? O que a Cláudia pediu agora, vou fazer no Word, já estava planejado, deixa eu
parar de compartilhar essa tela com vocês e compartilhar aqui aquele velho de guerra, o Word, aqui com vocês. Vamos lá, ó. Por enquanto eu estou em enunciados bem simples, viu? Só para treinar o método mesmo. Vamos para essa primeira aí, ó. Esses dados daí de agora são fidedignos à realidade, tá bom? Eles foram extraídos hoje das empresas. Então vou dar aí, ó, 7 minutinhos para vocês tentarem aí, né? 21h30 eu falo desse. Depois eu dou mais um tempo ali para vocês analisarem Magalu e Americanas e dou um tempinho também. Então vamos primeiro aqui em Usiminas versus Gerdau, duas empresas do setor de siderurgia. Bora lá, galera. Mãos à obra. 21h30 eu corrijo.
Lucas, Oi. eu fiquei na dúvida daqui o payout é em relação o valor da porcentagem que a empresa tem que dividir dividendos. Isso aí. E Pela lei, no isso. mínimo 5%, no máximo 100%. É isso aí. E o yield é em relação ao payout, né? Isso, o yield, o que, que ele faz? Ele pega o dividendo recebido pelo investidor e divide ele pelo preço das ações da empresa, de modo que ele descobre, em relação ao preço que o investidor pagou, quanto que ele teve de volta, entendeu? Então ele compara o dividendo recebido com o preço das ações. A fórmula é D dividido pelo P. Então é o dividendo dividido pelo preço das ações. Porque eu tinha pensado assim, por exemplo, se a empresa tem 100 mil, aí 25% desses 100 mil vai para dividendos, e esses 25%, que é a parte que vai para dividendos, vamos por, 25 mil, é calculado o yield em cima disso. Isso, o yield já é aquilo que chegou para o acionista. A empresa normalmente divulga por ação, viu? Ela divulga. Então, vou pagar um dividendo de 25 centavos por ação. Né? Então, aqueles 25 centavos por ação divide pelo preço da ação e descobre quanto que é o yield. Beleza. Vamos lá, hein? Deu tempo aqui, ó. Eu já até curti sua resposta lá, Elis, porque está certinha. Né? Vamos dar uma olhada aqui nas duas empresas. Ó, então, duas empresas de um setor que está sofrendo pra caramba, né, galera? Siderurgia, não tem nem muito o que falar aí, desde o iniciar da guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, um dos setores aí mais afetados, né, e que incrementou aí um grande risco, né? Era um setor que era uma estrela da bolsa até o ano de 2008, da crise americana, né, para cá, de 2008 para cá, um setor ali que foi do céu para o inferno. Bom, as duas empresas estão com PVPA abaixo de 1, significa aí que as duas estão na bolsa valendo menos do que o patrimônio delas. Né? Então, isso é uma tônica do setor aí, é um setor realmente que está sofrendo, né? E o mercado ele olha e precifica ele bem negativo nesse sentido. Além disso, né, o PL, né, o PL da Uzi Minas está um PL um pouco mais baixo, mas você vê que os dois PLs, mesmo o preço estando no buraco, né, em relação ao valor patrimonial, os dois PLs são PLs altos, né, para o padrão brasileiro, acima de 15, né, então PLs ali mais elevados. A nível de payout, as duas estão distribuindo o mínimo e chega mais no bolso do investidor da Gerdau. Então, quem vota em Gerdau, vota o quê? Quem escolher Gerdau, né? Assim como o Elias ali que escolheu a Gerdau. Né? Por quê? Quem vota em Gerdau? O argumento que tem que estar certo, gente. Novamente, aqui não tem problema. Uma pessoa poderia escolher os Minas sem o menor problema, mas teria que usar o argumento correto. Quem vota em Gerdau não pode falar, votei em Gerdau porque ela devolve dinheiro com menos tempo de retorno. Não. Porque o único indicador que a Uzi Minas está superando da Gerdau é o do PL. Então, quem votar em Gerdau não pode votar porque o PL da Gerdau está melhor, porque não está melhor. O PL da Gerdau está pior. Quem vota em Gerdau, vota por quê? Vota porque ela é uma empresa cujo preço está mais bem posicionado no mercado, está com o melhor PVPA e vota nela porque ela está entregando um yield melhor para os seus investidores. Ou seja, o investidor, esse dividendo que ele recebe significa mais para quem é acionista da Gerdau versus para quem é acionista da Uzi Minas. Beleza? Então, essa é a resposta para quem vota em Gerdau. Por outro lado, quem vota em Uzi Minas já vota por quê? Vota porque é uma empresa que aparentemente está mais barata na bolsa e está com um tempo de retorno menor do capital investido. Está lá. Seriam os únicos argumentos que alguém poderia utilizar para votar na Uzi Minas. É aquilo, né? A pessoa pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? A pessoa vê um PVPA ali menor, pode pensar, opa, está mais barato. E amparo isso num PL menor. Por outro lado, a pessoa olha esse PVPA maior e fala, não, essa empresa está mais estável. E ainda assim ela está com o yield melhor, não tem o menor problema. O necessário é que você utilize a argumentação correta para defender ali a empresa que você vai estar avaliando, ok? Vamos agora para a de baixo aí, ó. Foquem na de baixo, enquanto eu vou escrevendo uma justificativa padrão, porque eu vou enviar esse arquivo para o AVA de vocês hoje ainda. Então agora a briga é entre Magalu versus Lojas Americanas. Round 1, fight. Mete bronca aí, galera. Analisa aí.
Bora corrigir, moçada. Antes, só um comentário aí. Vocês devem ter visto, né? Começou na semana passada, né? No Teams agora aí, tem aquela ferramenta que tem no Zoom, né? Que é do levantar a mão aí, ó. O Teams colocou ela. Depois, não sei se vocês já tinham percebido, né? Mas é uma ferramenta nova. Eu que uso muito o Zoom, né? Pela XP, estou acostumado com essa ferramenta. Agora aqui no Teams começou ela também. Ela fica do lado dos 3 pontinhos ali de mais ações e do lado do chat. Né? Vocês devem ter visto ali que o Teams instituiu isso também, bem legal, principalmente para conferências, né, maiores assim, mas uma ferramenta nova aí que está na ferramenta da Microsoft. Bom, vamos olhar então as empresas do segmento varejista. Magazine Luiza e Lojas Americanas. Magalu, grande estrela da bolsa aí dos últimos 2, 3 anos versus Lojas Americanas, né, uma empresa que junto com o Submarino, né, o grupo B2W aí já nadou por um tempo em piscinas ali praticamente só dela na parte da internet e que hoje divide esse mercado com todas as outras, né? Bom, vamos lá então. O que acontece? O PVPA, olhem que PVPAs ali bem elevados, né? O PVPA da Magalu está 12, isso mesmo, a empresa está na bolsa 12 vezes acima o que ela vale patrimonialmente, e o PVPA das Americanas está 5,75, né? Ou seja, ela está também na bolsa quase 6 vezes acima do que ela vale patrimonialmente. Olha os PLs que distorcidos, hein? O da Magalu 98 anos, da Americanas 72 anos. Ambas distribuem o mínimo para os seus acionistas. No bolso dos investidores da Magalu chega a 0,20, no bolso dos investidores da Americanas chega a 0,68. Como que poderiam ser as escolhas? Bom, da mesma forma, quem escolher Magalu escolheria porque é uma empresa que está mais consolidada no mercado, já valorizou pra caramba e eu quero ela simplesmente porque ela é muito bem vista pelos investidores, pautada no seu PVPA mais elevado. É o único argumento que você pode utilizar. Porque fora isso, né, você poderia analisar como foi a análise do Elias, que votou nas lojas americanas. Né, quem votou nas lojas americanas vota por quê? Porque vê Magalu esticada demais, vê Magalu muito esticada. Né? Então, a Magalu esticou, foi pra caramba. Americanas, por outro lado, se tivesse que escolher alguma, né? Às vezes nem escolheria nenhuma das duas, iria para outro setor ou outra empresa desse setor. Mas se tivesse que escolher uma das duas, escolheria Americanas, porque ela tem um PVPA menor, tem um PL menor e tem um yield maior. Ou seja, Americanas, por mais que não esteja tão bem avaliada quanto no mercado, isso pode ser visto como que ela ainda tem potencial para crescer, ao passo que ela possui um tempo de retorno do capital investido menos não atrativo, não dá nem para dizer que é mais atrativo, menos não atrativo, e possui um yield menos pior também, né, poderíamos dizer assim. Então, quem vota em Americanas vota baseado no PL e no yield, quem vota em Magalu vota baseado no PVPA. Ok, pessoal? Beleza? Vou escrever isso também aqui agora para vocês terem essas duas respostas parametrizadas. Tranquilo por enquanto? Sim, posso seguir? Sim, não? Ok, show de bola. Vamos para a próxima então. Próxima é briga de cachorro grande, hein? Os dados são de hoje também. A última, vamos para a última desses 4 indicadores. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou dar um espacinho para escrever aqui em cima a resposta da Magalu e das lojas americanas. Isso. Tá aí, ó. Analisa as empresas abaixo do setor financeiro, simplesmente os 2 maiores bancos da América Latina. Com vocês, mete bronca aí, galera. Qual deles você compra, Itaú ou Bradesco, valendo?
Um minuto, galera. O time 50 pontualmente iniciou aí a correção. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só ver aqui, tem um comentário. Isso mesmo, dessa regra. Na verdade, a tendência é que ao longo do tempo deixem de existir ações de outros tipos, viu? Aqui no Brasil a gente ainda tem as preferenciais, né, número 4, as PNA, número 5, PNB, número 6, ainda temos units, né, com o número 11. E esses tipos de ações, né, que tem o final 4, 5, 6 e 11, vem de um tempo em que o Brasil, a nível de mercado de capitais, era meio que uma selva, sabe, uma bagunça completa. É um dos poucos mercados que deu uma mínima organizada aí, mas ainda sobram alguns resquícios desse tempo. No mundo inteiro, assim, você vai comprar uma ação da Apple, por exemplo, ou do Starbucks, ou né, da ExxonMobil, petroleira, ou da Toyota, só tem um tipo de ação, só um tipo. Né? Todas as empresas têm só um tipo de ação, toda ação dá direito a voto. Então é como se só existissem ações ordinárias no mundo inteiro. Mas no Brasil isso vem de um tempo aí em que realmente era uma bagunça absurda. Então criaram uma regra para tentar captar dinheiro sem distribuir voto. Por isso que inventaram esses outros tipos de ações. Mas a tendência é que isso deixe de existir ao longo do tempo, tá? Hoje já tem bem menos empresas com ações preferenciais do que tinham. A tendência é que isso cada vez mais diminua, né? Por exemplo, a Vale, até pouco tempo atrás, tinha Vale 3 e Vale 5, né? Ações ordinárias e ações preferenciais. A Ambev, até algum tempo atrás, tinha a MBV 3 e a MBV 4. Hoje só tem a Bev 3, Vale hoje só tem Vale 3. Banco do Brasil só tem BBAS 3, já teve 3 e 4. Então ainda, obviamente, existem algumas empresas, né, que têm ações ordinárias e preferenciais, mas a tendência é que isso diminua ao longo do tempo, mas sim, é uma regra. O número 4, ele vai sempre representar uma preferencial, o número 5 uma preferencial A, o número 6 uma preferencial B, o número 11 uma unit, que é um pacotinho, e a número 3 uma ordinária. Tá? Ainda tem outros números, mas como gera muita confusão, deixa para outro momento aí. Ainda não é o momento de vocês entenderem todos, não. Beleza? Mas é sim uma regra. É sim uma regra. O número 4, ele representa esse tipo de empresa. Beleza? Ficou claro? Fala aí se deu para entender. A resposta fechou. Show de bola. Vamos lá então. Que é isso, disponha. Essa é a briga de cachorro grande. Sim, daria para escolher as duas, sem a menor sombra de dúvida, né? São duas empresas, inclusive, que poderiam constar ali no portfólio de qualquer investidor que olhe muito, ainda mais depois de hoje, né? Ao que tudo indica, uma pauta que estava no Senado, né, que eliminaria um pouco ali a parte de rentabilidade das instituições financeiras, ela foi retirada. Isso fez com que essas empresas desse setor fossem realmente um dos grandes destaques de alta hoje da Bolsa de Valores, né, impulsionando todo o índice Ibovespa para cima, que subiu mais de 4%. Mas aí, bom, vamos lá, né? De novo, poderia ter aí escolhas diferenciadas, né? Quem escolher Itaú, né? Então, deixa eu colocar já aqui a resposta, né? Um investidor que escolher Itaú é o mesmo investidor que na questão de cima que potencialmente escolheu Magalu e é o mesmo investidor que poderia ter escolhido a Gerdau aqui em cima, né? Obviamente que são questões diferentes, tá? Não quer dizer que é a mesma coisa. Uma mesma pessoa que escolheu o Gerdau pode ter escolhido Americanas por enxergar que os números estão distantes. Mas a pessoa que escolheu Itaú normalmente é a pessoa que escolheu Magalu, está mais próximo desse potencial aqui. Por quê? O investidor que escolher Itaú, ele deveria o quê?
deveria articular sua tomada de decisões no fato de que a empresa possui um PVPA maior, mostrando que a mesma está mais bem avaliada pelo mercado do que o Bradesco. Por outro lado, quem escolheu o Bradesco ampara sua decisão no fato de que essa empresa possui um PL mais atrativo. O PL das duas está atrativo pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Possui um PL mais atrativo, bem como um yield. Eita! Um yield maior, indicando que remunera melhor seus investidores. Simples, é isso aí. Você poderia muito bem escolher as duas, falando que são estratégias complementares e as duas cairiam muito bem no seu portfólio. Não preciso nem dizer, né? Os dois bancos aí, os dois maiores bancos privados da América Latina com PL abaixo de 10, não tem nem muito o que falar, né? Nem posso fazer isso não, porque aqui eu estou como professor, senão seria quase um call de compra aí. Mas realmente estão bem atrativos mesmo. Além do fato de que são instituições ali puramente lucrativas, né? Extremamente lucrativas. Então, né, são empresas realmente ali que têm um grau de, né, atratividade muito bom, estão muito descontadas, com certeza, Elias. Se a gente olhar, Banco do Brasil também está bem descontada, mas essas duas, né, bancos privados, realmente dão ali, né, água na boca quase. Ali. Realmente é um negócio que fica bem atrativo mesmo. Mas está lá. Quem escolheu uma seria por uma razão, quem escolheu outra seria por outra razão. Vou salvar o arquivo e coloco ele lá já na pós-aula de hoje para vocês terem os comentários ali, caso vocês busquem. Deixa eu colocar aqui exercícios comentados. Exercícios comentados, está lá. Fim de jogo, deixa eu voltar aqui para vocês com o nosso esquema aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, então é isso, tá bom? O KPM vou deixar para segunda-feira da semana que vem. Deixa eu dar um recadinho bem importante aí para vocês, para passarem aos demais aí na segunda que vem. Na segunda que vem, uma vez que eu finalize aí o KPM, já fala um pouquinho sobre EBITDA, EV, EBITDA, fala um pouquinho dos ROIs também, viu, Elisa? Aí vou falar do ROI, do ROA, do ROI. Eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa. Então, na semana que vem, nós faremos ali, né, iniciaremos algo ali que será a nossa parcial 2, tá bom? Então, avisem aos demais alunos, estou falando, inclusive, nesse momento que está sendo gravado, tá bom? Uma vez que vai, né, para o YouTube, então vai estar lá também para quem for assistir a aula depois, mas nós iniciaremos, né, uma parcial 2 por lá. Obviamente, para quem não puder estar online, vai ter que fazer e me entregar depois, né? Eu vou colocar o arquivo também para quem puder. Mas quem estiver online, obviamente, vai contar ali com o meu auxílio, com o meu amparo, com o meu apoio aí no momento em que vocês estarão fazendo parte disso, part-time ali, no momento da nossa aula, né? Então, obviamente, como se fosse em sala de aula, em que eu passaria uma atividade parcial, vou estar aqui remotamente apoiando vocês, aqueles que estiverem também online, a estarem realizando tal atividade. Beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação, já volto para recados aí finais.